Cumprimento todos os meus irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos da Igreja Presbiteriana Aliança e Vitória da Conquista, conterrâneos, que o Senhor seja sobre vocês, meus irmãos. Eu irei falar sobre a quinta palavra na cruz, que é o brado sedento do Deus homem. A Escritura Sagrada, a Palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 19, versos 28 e 29, nos dizem: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Queridos, percebamos nesse texto que o Senhor Jesus sabia que a sua obra estava sendo concretizada. O texto diz que a tarefa de sofrer a ira de Deus estava para se completar e percebendo que tudo já estava consumado, ciente da sua morte tão perceptível naquela altura, para que a Escritura se cumprisse, o Senhor Jesus disse: Tenho sede. Você deve se lembrar que no último dia da festa dos tabernáculos, narrado em João, capítulo 7, verso 37, o Senhor Jesus se levanta e exclama em alta voz, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Perceba, aquele que exclamou em um contexto próximo, dizendo: Quem tiver sede, venha a mim e beba, fazendo com que as pessoas estranhassem: como assim? Ir até ele e beber? O Senhor Jesus, a água da vida, o Senhor Jesus, o Criador dos céus, da terra, dos rios, dos mananciais, das fontes, das nascentes, com seus lábios ressecados, ante a morte, clamando: Tenho sede. Nós vamos entender qual é o tipo de sede que o Senhor Jesus possui. E nós vamos destacar dois aspectos da sede de Cristo. Em primeiro lugar, a sede física, que é característica da sua humanidade. Meus irmãos, notemos que o Senhor Jesus passou por um longo processo de desidratação, que os evangelhos narram, a começar pelo Getsêmani, onde o Senhor Jesus suou a ponto de derramar gotas de sangue. O Senhor Jesus passou por prisões, masmorras, o julgamento perante Anás e Caifás, uma noite anterior numa masmorra, com uma série de julgamentos logo no início da outra manhã, o açoitamento, a obrigação de carregar a sua própria cruz. Perceba que sofrimentos de tais natureza esgotariam os líquidos do corpo do Senhor Jesus. Aquela noite, aquela manhã, aquele dia foram momentos onde uma eternidade foi condensada em um sofrimento físico. Todavia, durante todo esse momento, todos estes momentos, nenhuma só palavra de murmuração passou pelos lábios do Senhor Jesus. Não havia queixa, não havia nenhum rogo por misericórdia. Todos os seus sofrimentos foram suportados em um augusto silêncio. A Escritura havia profetizado que, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriria a sua boca. Mas agora, com seu corpo arruinado, sua boca ressecada, ele clama: Tenho sede. Nós estamos falando de uma pessoa que possui duas naturezas, a natureza divina e aqui nesse texto, nesse aspecto enfatizado, a sua natureza humana, o verbo que se fez carne, como disse João. Enquanto aqui na terra o Senhor Jesus deu muitas provas da sua divindade, ele falava com sabedoria divina, ele agia com a sua santidade divina, exibia o seu poder divino, o seu amor divino, conhecia as mentes das pessoas, movia os corações da pessoa, compelia as pessoas em suas vontades. Mas também ele tabernaculou entre nós. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que deu muitas provas da sua humanidade, uma humanidade sem pecado. Ele adentrou este mundo como um bebê envolto em panos. Quando criança, o texto sagrado nos diz que ele crescia em estatura também. O seu corpo sentiu as dores do cansaço. A Escritura diz que ele teve fome, que ele dormiu, que ele se admirou, que ele chorou, que ele se alegrou, que ele gemeu no seu íntimo, porque ele é homem. Ele é Deus. Por isso, inicialmente, esse texto destaca essa sede física, a sede do Deus homem. Mas há um segundo aspecto, uma segunda sede, que é uma sede espiritual. Essa sede espiritual mostra o desejo de Cristo em se submeter a Deus e fazer a sua vontade. Ao registrar essas palavras, tenho sede, João relaciona essas palavras com o cumprimento da Escritura, com o Velho Testamento, para que se cumprissem essas promessas. Pode parecer um simples detalhe que alguém poderia notar. Como assim? No meio de uma narrativa, o João quis expressar a sede do Senhor Jesus. Ele poderia omitir essa informação? Claro que não. O Espírito inspirou João de modo que isso não fosse apenas um simples detalhe, mas para que isso atestasse que a palavra de Deus ela é inspirada. Essas palavras, tenho sede, são uma clara referência a alguns textos do Antigo Testamento, dentre os quais eu destaco, por exemplo, o Salmo 69, verso 21,
onde o salmista diz: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Em outro salmo, o salmo de número 22, verso 15, o salmista diz: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Queridos, nós temos aqui uma união de profecia e história. João nos mostra essa verdade, que Jesus é aquele de quem as Escrituras testificam na Antiga Aliança. Ele é o Salvador prometido, ele é o Messias de Deus. Naquela cruz, então, surge essa exclamação propositadamente, intencionalmente, que não é corriqueira, que não é comum, mas que é significativa à nossa fé. Ele é o prometido, o Messias prometido, o Deus encarnado, o cumprimento das promessas da antiga aliança, como assim escreve o autor aos Hebreus. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e fazer propiciação pelos nossos pecados. O que é que nós podemos então aprender com esse brado de tenho sede, onde Jesus revela a sua sede física, mas também a sua sede espiritual, de submeter-se à vontade do Pai, de cumprir a lei de Deus, de satisfazer plenamente a Deus e entregar-se como sacrifício em nosso lugar. Nós podemos aprender, meus irmãos, que essa expressão tenho sede é um convite que o Senhor Jesus faz, anunciando as boas novas da salvação, para que pecadores bebam da fonte da água da vida. Os tormentos do inferno geralmente são representados por uma violenta sede. Nós observamos naquela parábola onde a queixa do homem rico era que Lázaro trouxesse uma gota de água fresca para ser posta em sua língua. Nós estaremos todos condenados a uma sede eterna se Cristo não estivesse passando por uma sede ali na cruz. Felizmente, Jesus sofreu com os lábios ressecados para que nós pudéssemos beber das fontes da salvação. Ele suportou a sede na morte para que o fogo do inferno fosse arrefecido para nós e nós não sofrêssemos tal condenação. Pelo contrário, pudéssemos passar a nossa eternidade sendo nutridos pela presença de Cristo. Sobre aqueles que estão em Cristo, nós lemos uma promessa maravilhosa e bendita com a consumação e a redenção em Cristo. Apocalipse, João registra que nós nunca mais teremos fome. Aqueles que estão em Cristo nunca mais terão sede. Não lhes afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva. Temos uma promessa de que jamais passaremos por sede, se residirmos em Cristo e com ele estivermos em nossa eternidade. Por isso que esse texto é um convite, porque ele é aquele quem nos sacia com a água da vida e sacia para sempre. Ele provê satisfação eterna. Ele entra na alma e ali ele permanece como uma fonte de gozo e satisfação espiritual e física. É uma água que se auto-perpetua e sustenta a nossa vida espiritualmente. Ele quem diz isso em João 7. Aquele que nele crê, fluirão rios de água viva. Queridos, Deus tem nos dado uma variedade de alívios para nós. E é possível que por vezes nós sejamos mal agradecidos. Além de um convite, esse texto quer também que nós sejamos sensíveis e gratos às muitas bênçãos que a providência de Deus nos dá. Nós temos coisas maravilhosas que nós recebemos de Deus e nos deliciamos. E por vezes nós não somos gratos. Ó, que esse brado de Cristo seja mais considerado, a nos levar a bendizer e agradecer a Deus por coisas simples que por vezes nós desprezamos. Que coisas simples gerem em nós um contentamento pelas coisas mais comuns que Deus nos dá, como por exemplo um simples copo de água. O Senhor da glória clamou: tenho sede, e nada teve em sua volta para confortá-lo. E nós, por vezes, menosprezamos as bondades comuns da providência que estão dispostas e ao nosso alcance. Como diz Arthur Pink, que murmuras de um copo de água, tu que mereces senão um copo de ira. Ponha isso no seu coração e aprenda a se contentar com o que tens. Ainda que sejam os elementos mais simples da vida, ciente de que estes elementos mais simples foram subtraídos de Cristo em sua morte, para que ele nos desse vida e vida abundante. Que a sede de Cristo, física e espiritual, satisfeitas ali na cruz,
glorificando ao Pai que está no céu, possa também satisfazer a sua sede física e espiritual, de modo que você seja completamente, plenamente satisfeito em Jesus, através deste brado do Deus homem que teve sede. Deus abençoe a sua vida, meu irmão.